Pessoal, provavelmente muitos não gostem da narrativa que apresentarei, porque infelizmente algumas pessoas estão a usar o nome de Ventura e do Chega para exteriorizar alguma espécie de ódio. Podem muitos não concordar com isso, mas quando se trata do problema dos imigrantes, alguns estão a apoiar-se ao programa de governo do Chega para justificar o seu mau caráter, uma espécie de os fins justificam os meios. Isso é totalmente reprovável. E o pior de tudo é que muitos desses nem sequer tiveram contato prévio com este projeto de lei que o próprio Chega protocolou à Assembleia da República, o qual altera a lei da nacionalidade. Desde o início da sua campanha, Ventura deixou claro que o seu problema nunca foi contra os imigrantes, porém contra os imigrantes ilegais e a imigração massiva. E isso é altamente legítimo e eu já frisei isso no canal várias vezes. Agora, não sei se digo que é uma autêntica ignorância ou simplesmente uma falta de caráter alguém pensar que o país não deve receber nem mesmo imigrantes legais ou pessoas que pretendem chegar para contribuir para o desenvolvimento do país. A isso eu chamo de alguma espécie de ódio camuflado, o qual quer usar o nome e o programa do Chega como pretexto. É pessoalizar o discurso de Ventura e descontextualizá-lo. E é por conta dessas interpretações e dessas pessoas com este tipo de discurso que Ventura tem sido encarado como alguém que tem instigado ao ódio. E não está correto. Ventura é apenas um patriota que está lutando pela estabilidade do seu país. Agora, não pode se aproveitar disso para expor o seu mau caráter. Isto é totalmente negativo. Que haja maturidade para abordarmos a situação, por favor. Sim, a imigração ilegal e massiva é totalmente prejudicial para qualquer país que seja, mas se formos ao próprio projeto do Chega, veremos que há sim imigrantes que são bem-vindos ao país. Aliás, foi uma questão também enfatizada por muitos deputados do Chega durante o último debate do programa do governo e quem assistiu pode ver estas intervenções. E antes mesmo que eu lhe mostre algumas delas aqui no vídeo, note o que diz o projeto de lei. Se virem bem, esta é a proposta de lei. Se descermos um pouquinho até o artigo 2º, vamos ver aqui alterações à lei número 37/81 de 3 de outubro. Esta é a lei da nacionalidade. Se formos até um dos artigos que foi alterado, que é o artigo 6º, vamos perceber as modificações que foram feitas. Artigo 6º. O governo pode conceder a nacionalidade portuguesa por naturalização aos estrangeiros que satisfaçam cumulativamente os seguintes requisitos: serem maiores ou emancipados à face da lei portuguesa. Tá? Vamos pular aqui esta linha B e virei até o segundo, o número 2 do mesmo artigo. Os requisitos constantes da linha B a D podem ser dispensados em relação aos que tenham tido a nacionalidade portuguesa, aos que forem havidos como descendentes de portugueses, aos membros de comunidades de ascendência portuguesa e aos estrangeiros que tenham prestado ou sejam chamados a prestar serviços relativamente ao Estado português. Não sei se me fiz compreender. Os requisitos dispostos na linha B e na linha D, vamos ver o que diz a linha B. A linha B diz que deve residir ou então que residam em território português ou sob a administração portuguesa com título válido de autorização de residência há pelo menos 6 ou 10 anos, conforme se trate, respectivamente, de cidadãos nacionais de países de língua oficial portuguesa ou de outros países. Quer dizer que isso pode vir a ser dispensado, tá? Da linha B até a linha D, todos esses requisitos podem vir a ser dispensados em caso destes requisitos que foram já aqui mostrados. Os requisitos constantes da linha B e D, repito, podem ser dispensados em relação aos que tenham tido a nacionalidade portuguesa, aos que forem havidos como descendentes de portugueses, aos membros de comunidades de ascendência portuguesa e aos estrangeiros que tenham prestado ou sejam chamados a prestar serviços relevantes ao Estado
português. Pessoal, compreendam que o fenômeno migratório é um fenômeno que acompanha as civilizações humanas e acreditem que cedo ou tarde o governo português pode precisar de mãos de obras, pode precisar de relações bilaterais e outras situações em que se verá obrigado a chamar pessoas de outras nacionalidades para contribuírem para o desenvolvimento do país. Então não pode chegar a pensar que vai haver imigração zero, ninguém entra, que as fronteiras sejam totalmente fechadas, ninguém entra porque estão a vir matar o nosso país. Não é muito bem assim que devemos compreender este projeto de lei que o Chega apresentou. Aliás, o que se pretende é ter um processo migratório controlado, porque, como se vê, o processo migratório em Portugal está totalmente fora de controle e é isso que prejudica o país. Uma vez que este processo seja controlado o número de pessoas que entram, o número de pessoas a receberem a nacionalidade, isso contribui para o desenvolvimento econômico do país. É a economia do país que vai crescendo cada vez mais. Mas, repito, quando este processo migratório está sob o controle do Estado. Senhoras e senhores deputados, Portugal está a atravessar uma significativa transformação demográfica. Nos últimos anos, muitos procuraram o nosso país para terem uma vida melhor. Em 8 anos, o número de cidadãos estrangeiros quase quadriplicou. Há setores económicos que sem mão de obra estrangeira não funcionariam. A segurança social estaria bem pior, não duvidem. Mas a imigração não se pode medir só por dinheiro, se é ou não rentável. Mede-se por valores: tolerância, humanidade, dignidade. Onde não há dignidade, há crueldade. Onde não há humanidade, há exploração. Onde não há tolerância, deixamos de ser comunidade. Por isso, não podem entrar todos que o desejem. E os que nos propomos receber devem ser exemplarmente tratados, ter lugar para viver e trabalhar sem discriminações. Sr. Deputado Pedro Pinto, sem discriminações, onde quer que seja, sem discriminações, Sr. Deputado Pedro Pinto. Tem que ter saúde, educação ou segurança como os demais, mas têm também que aderir aos princípios fundamentais a que temos apego e que moldam a nossa vida social. Não aceitaremos que Portugal volte a ter imigração descontrolada, onde não sabemos quem entra, de onde vem, se tem cadastros e o que fez. Assistimos durante vários anos a uma imigração sem controle, que desumanizou quem recebíamos e corroeu a coesão social. Vimos tráfico e exploração de trabalhadores migrantes, condições indignas de alojamento e de trabalho, abuso de pessoas vulneráveis que repudiaríamos se fosse um compatriota nosso a vítima. Foi um erro. O Estado não estava preparado, os serviços públicos não estavam preparados, a sociedade não estava preparada. Em 2024, a política mudou. O Governo acabou com a política de portas escancaradas, extinguindo as manifestações de interesse. E fez muito bem o Governo, merecendo o nosso reconhecimento por isso. Em menos de um ano, resolveu cerca de 500 mil de processos, repôs controles documentais e de segurança e aplicou a lei, quer queiram, quer não queiram, quer reconheçam ou não reconheçam, com consequência. É preciso, por isso, continuar a concretizar as 3 dimensões da nova política de imigração. 1. Resolução de pendências. 2. Regulação de entradas, maior controle de segurança, fiscalização em território nacional e afastamento de quem não cumpre as leis. 3. Tão importante como os outros 2 vetores, integração com o humanismo de quem vem, cumprindo as regras vigentes e os valores constitucionais. Rejeitamos que se trate os imigrantes por eles, mas em nenhum momento podemos deixar de ser nós para sermos uma versão pior
daquilo que devemos. É imperioso, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, rever a lei da nacionalidade. Não há futuro sem comunidade política. Essa é a verdadeira e inultrapassável coesão nacional. O chão comum que nos faz partilhar alegrias e tristezas, vitórias e derrotas, que nos faz comover com os infortúnios e rejubilar com os sucessos uns dos outros, de todos. A cidadania não é, nem pode ser, um círculo fechado, mas para ele pertencer não basta o mero decurso do tempo. É preciso o apego à língua, o sentimento de pertença, conhecer o património histórico, o bom e o mau. A obtenção da nacionalidade jamais pode ser um passaporte, uma burocracia estéril de carimbo. Tem que ser uma identidade própria, que é reconhecida, louvada, celebrada. Uma identidade, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, de corpo e alma. Muito obrigado. Obrigado.